Tudo bem, pessoal? Segunda aula de modal verbs, de verbos anômalos aí pra gente, tá? Agora eu vou dar uma olhada nos usos, eu vou ver individualmente esses verbos, como eles vão aparecer pra gente, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dividir essa lousa em duas, vamos colocar um quadrinho aqui. Isso, ó, dá pra ver esse quadradinho aqui, pessoal? Eu vou tentar deixar tudo sobre o may desse lado, tá? E é legal a gente ver, porque agora eu vou falar de quando que ele vai aparecer, que tipo de sentido que ele traz para dentro da minha sentença. E o may, primeiro sentido que ele traz é de uma permissão formal. O que é uma permissão formal? Quando você pede alguma coisa de uma maneira um pouquinho mais formal. Por exemplo, uma balada. Você chega numa balada, você vai querer beijar a moça ali, você vai ser mais formal, não vai? Não, não vai. Eu sei que não vai, mas digamos que você seja mais formal. Como é que você perguntaria assim pra moça? Oi, poderia te beijar? Como é que ficaria? May I kiss you? Perfeito, pessoal. Olha só, né? May I kiss you? É uma coisa meio formal. Esse may para um pedido. Você está dentro de uma aula, o professor de repente é um pouco mais velho, você tem que, sei lá, ser um pouquinho mais cuidadoso do jeito que você, né, pede as coisas, você pediria May I be excused? Posso sair da sala, né? May I be excused? Ou seja, esse may num sentido de permissão, ou seja, você está pedindo uma permissão de uma maneira um pouco mais formal. É claro que você pode dar a permissão da mesma forma. May I kiss you? Yes, you may. Ou seja, você está dando uma permissão com esse may. Beleza? A ideia é de uma permissão. E aqui, quando eu falo de ideia, pessoal, essa é a parte mais importante dos modal verbs. Que tipo de ideia que eu tenho quando eu encontro um deles? E aqui, galera, eu tenho uma ideia de uma permissão formal. Mas não é só. Eu também vou ter, pessoal, uma ideia de uma possibilidade. E quando eu falo de possibilidade, uma coisa que talvez aconteça, uma coisa possível de acontecer. Sei lá, vamos colocar aqui. I may go home later. Talvez eu vá para casa antes, né? Olha só, I may go home later. Eu talvez vá para casa mais tarde. Aí você chega para mim e vai falar assim, mas professor, talvez em inglês, né, Natalie? Talvez em inglês não é maybe? Opa, call me maybe. Ó, call me maybe. Pessoal, maybe, pensa comigo. Maybe, may, be. May, do verbo modal may, mais o be, do verbo to be. I may be late. Eu talvez esteja atrasado. O uso foi tão grande do verbo, né, do modal verb may, junto com o verbo to be, que se transformou numa outra palavra, maybe. E aí, call me maybe? Me liga talvez? Ou mesmo aqui com, né, o modal verb, I may talk to her, eu talvez converse com ela. Então, pessoal, por mais que você tenha o modal verb com outro, a ideia aqui é de uma possibilidade. E se é uma possibilidade, talvez. Tudo bem? Segundo modal verb que a gente vai dar uma olhada, quadradinho, o might. E o might, pessoal, ele vai funcionar da mesma forma que o may. Só que atenção, ele muda um pouquinho, tá, pessoal? A gente vai ter também uma ideia de permissão. Uma ideia de permissão, mas bastante formal. Ah, bastante formal, voltou a voz, né, Nathalie? Aí sim. Mas uma permissão bastante formal. O que seria uma permissão bastante formal? Uma situação em que você se encontra e que você tem que ser muito formal. Você tem que passar uma entrevista de emprego, talvez, ou de repente você está aplicando para uma universidade fora. Eu coloquei um exemplo aqui, pessoal. Might I have the opportunity of showing you, showing this in detail? Poderia eu ter a possibilidade, a oportunidade de mostrar isso para você em detalhes? Ou seja, você está pedindo uma coisa, pessoal, de uma maneira bastante formal. Might I have the opportunity? Poderia eu ter a oportunidade? Ele também vai aparecer para a gente, dando uma ideia de permissão formal. Tudo bem? O might também vai dar uma ideia de possibilidade, mas essa possibilidade é uma possibilidade mais remota. E quando eu falo de possibilidade mais remota, pessoal, eu estou falando de uma coisa que provavelmente não vai acontecer. Então imagina a cena. Natalie vai fazer o aniversário dela e ela decide fazer a festa dela no McDonald's. E aí ela chega toda animada pra mim, né? Oi, professor, olha a minha festa, né? Eu vou fazer 15 anos, olha, vai ser no McDonald's, vai ser super legal. E assim, eu olho, aí eu, nossa, obrigado pelo convite. Ai, professor, você vai, professor.
eu talvez vá. Só que aqui, pessoal, eu não vou usar o may porque provavelmente eu não vou na festa dela. Provavelmente eu vou preferir fazer qualquer outra coisa do que ir na festa da Natalie. E aí, professor? Não, Natalie, no McDonald's não rola. Eu vou falar pra ela assim, I might go to your party in that restaurant. Eu coloquei in that restaurant, mas você sabe muito bem do que eu tô falando. Naquele lugar que vende Big Mac, tá, pessoal? Então, assim, eu talvez vá, não curto muito McDonald's. Então, nossa, I might go to your party. Eu talvez vá. Percebe, pessoal? Eu talvez... e eu talvez. As duas traduções são iguais, só que no inglês aqui tem uma possibilidade maior de acontecer do que aqui. Aqui a possibilidade de acontecer, ela é mais remota. Ou seja, quando você usa o might, você já está deixando meio entendido que provavelmente você não vai acabar indo na festa. Tudo bem, galera? May, might, legal demais. Eu vou ver mais dois ainda nessa aula. Vamos lá, vamos colocar um quadrinho e o can. O can, pessoal, assim como may, assim como might, ele também vai me trazer uma ideia de uma permissão. Só que essa permissão, ela é bem informal. E aí você volta no meu primeiro exemplo. Você na balada, você vai chegar numa mina. E aí, mina? E aí, qual é? Beleza, joia. Chega direito, né? Não vai chegar beijando. Pergunta pra moça, posso te beijar? Né? E como é que ficaria isso? Porque afinal de contas tem uma situação um pouquinho mais informal. Can I kiss you? Olha só que legal, né, pessoal? Você chega pra ela em inglês e pergunta, can I kiss you? Já tem uma coisa, excuse me, can I kiss you? Aí a moça vai fazer assim, o que é? Né? O que é, pessoal? Você já tá beijando. Can I kiss you? Já é um jeito bacana aí, um icebreaker, né? Uma quebrada de gelo bacana, tá? Outro exemplo, tá na hora de ir. Can I go now? Posso ir embora? Você tá sendo mais informal. Tudo bem, galera? Então olha só. Assim como may, assim como might, você também vai ter uma ideia de uma permissão. You can go, ou seja, você pode ir agora. Can I go? Você está pedindo permissão. Yes, you can go, você está dando permissão. A ideia é de permissão. Só que o can, ele também vai me trazer uma ideia de uma habilidade. O que significa uma habilidade, pessoal? Alguma coisa que você sabe que você consegue fazer. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, né, pergunta assim, de balada mesmo. Se você vai conhecer uma moça, você quer saber se ela sabe cozinhar. Aí você chega para ela, can you cook? Ou seja, você sabe cozinhar. Natalie, can you cook? Miojo. É que nem eu, lembra daquela aula que eu dei do dinner para minha esposa, né? Exatamente, pessoal. Can you cook? Então, assim, é uma habilidade. A pessoa sabe ou não sabe cozinhar. Eu dei essa aula, dei um exemplo na sala de aula. Tem alguma coisa, né, que algum aluno aqui não sabe fazer. Eu lembro até o nome dele. Era o Doca. Ele falou assim, eu consigo lamber o meu cotovelo. Putz, eu acho que é ótimo. Aí ele veio na frente da aula, pessoal, e ele realmente lambeu o cotovelo dele, tá? O cara conseguiu, ele puxou aqui e lambeu. Tenta lamber o seu cotovelo, vê se você consegue. Can you lick your elbow? Ah, legal. Mais um exemplo só. Can you play the guitar? Tocar violão, pessoal, é na verdade uma habilidade, sim, é uma coisa que você sabe fazer. Você vai usar o can para fazer esse tipo de pergunta, né? Ou você mesmo falar assim, pô, eu sei tocar violão, I can play the guitar. Tudo bem? Segundo não, né? O quarto modal verb, quadradinho, é o passado do can, pessoal, é o could. E o could, pessoal, a gente também vai usar para uma habilidade. Só que essa habilidade, pessoal, ela traz uma ideia de ser uma habilidade no passado, uma coisa que você conseguia fazer. Então, assim, eu sei que você vê a minha aula, você vê, assim, o professor rechonchudo, né, gordinho, mas uma coisa que você não sabe, pessoal, é que quando eu era mais novo, eu corria. E eu corria bastante, então, assim, eu saía para correr, eu corria, sei lá, 10 quilômetros. Hoje em dia eu não consigo mais. Mas antigamente, pessoal, when I was younger, I could run 10 miles without stopping. Ou seja, eu conseguia correr 10 milhas sem parar, tá? Mesma coisa que acontecia nessa época, eu corria 10 km, chegava em casa e eu pegava aquelas caixas de bombom, sabe aquelas caixas de bombom? Qualquer marca que você imagine, aquelas caixas de bombom, sentava e eu conseguia comer uma caixa inteira de bombom. Exato, tudo que eu queimava eu acabava ganhando, pessoal. I could eat a whole box of chocolate when I was 15, when I was young. Ou seja, eu conseguia comer uma caixa de chocolate sozinho quando eu era mais novo. Hoje em dia, pessoal, eu não como mais assim, tá? É verdade. Eu continuo gordo, mas eu não consigo comer uma caixa de chocolate inteira de uma vez só. Eu preciso de pelo menos 2 vezes, pelo menos 2 dias, para comer a caixa de chocolate.
Beleza, galera? Então assim, trabalhamos o may, o might, o can e o could. 4 modal verbs, pessoal, e cada um deles vai trazer algum tipo de ideia específica. Existem outras ideias que eles podem trazer também, mas são menos comuns. Eu tô trabalhando as mais comuns, tá? Vou ficar por aqui nessa aula, porque afinal de contas, eu ainda tenho que falar do must, eu ainda tenho que falar do ought to, eu ainda tenho que falar do should, mas isso vai ficar para a próxima aula, e aí a gente fecha fazendo alguns exercícios, beleza? Vou ficando por aqui. Já assiste a próxima aula, pessoal, tá legal? Beijo!